Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tia Rô, do canal Planta da Tia Rô, que também agora é de tudo um pouco. Breve estaremos aqui no canal com muitas novidades. No vídeo de hoje quero falar do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 12, capítulo 5. Vamos falar, na verdade, enfatizar aqui sobre a vida de Rod. Rod significa rosa, rosa perfumada. Quem foi o Rod? Vamos ver qual foi seu significado aqui na palavra de Deus. Então, Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia grande oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 7. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-lhe-te as calças, as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e me segue. Ainda no versículo 13. Quando Pedro bateu o portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem se fez abrir o portão, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E todos que estavam ali naquela casa orando lhe disseram: Estás louca? Pois Pedro está preso. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era Pedro no portão. E eles disseram: Deve ser o anjo de Pedro. Então Pedro continuou batendo no portão. E eles abriram e viram que era Pedro e ficaram atônicos. Rod, como eu falei, significa rosa. Ela viveu por volta dos 43 anos depois de Cristo, durante a primeira perseguição cristã. Ela era criada de Maria, mãe de João Marcos, em cuja casa a pequena congregação de Jerusalém sempre se reuniam para orar. Certa noite, eles estavam orando pela libertação de Pedro da prisão, e já se passava da meia-noite. Uma vez que Tiago, irmão de João, já havia sido morto, a jovem igreja temia que Pedro tivesse o mesmo destino. Durante todo o período de oração, Rod ouviu uma batida no portão e correu até lá. Imediatamente reconheceu a voz de Pedro, quando lhe dirigiu a palavra. Mas sua agitação, sua euforia, foi tão grande sua felicidade que ela esqueceu de abrir o portão. Deixou Pedro esperando do lado de fora do portão fechado. Entrando depressa ao recinto, interrompeu a oração. Rod anunciou com grande alegria que o próprio Pedro estava parado no portão. Os cristãos não acreditaram nela. Chegaram até a questionar sua sanidade mental. Estás louca? Concluíram que o visitante poderia ser anjo de Pedro. Naquele tempo havia uma crença muito comum que todo israelita tinha um anjo de guarda especial que se parecia com ele. As pessoas sabiam que Pedro estava preso em uma prisão muito bem guardada. Rod não duvidou da voz que ouviu. Ela ouviu sim a voz de Pedro. Ela ficou grandemente emocionada, mas não surpresa, porque Deus tinha ouvido as orações da jovem congregação. Diferentemente dos outros que tinham de abrir a porta para ver se realmente era Pedro e poder constatar com seus próprios olhos, Rod teve a fé suficiente para saber que Deus responderia suas orações, ainda que de maneira menos esperada. As tarefas corriqueiras atribuídas a Rod como uma serva da casa não a impediu de experimentar a alegria de participar dos negócios do reino por meio da sua fé genuína. Que sejamos como Rod, que as nossas atividades corriqueiras, o nosso dia a dia, não nos tire de ter essa fé, de ter as nossas orações, de ter a nossa busca a Deus, o reino de Deus todos os dias nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas congregações. Que possamos ter uma fé genuína de crer antes mesmo de ver, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que a gente tenha essa fé de saber que Deus responde orações, de saber que as orações elas não são em vão,
Que toda vez que nós oramos ao Senhor, crendo com fé, Ele responderá, porque Ele é Deus. E foi assim. Ela não abriu o portão de tanta sua euforia, mas ela creu na voz quando ela ouviu Pedro chamar. Ela sabia, mesmo que a circunstância era contra. A circunstância era, Pedro estava preso. Sim, Pedro estava preso em uma prisão bem fortificada. Então essa foi a dúvida que tiveram. Como assim Pedro está chamando no portão? Mas eles estavam reunidos em oração. Claro que o milagre aconteceria, claro que Deus iria responder a oração, e foi o que aconteceu com Rod. Ela creu no poder da oração, e quando ela ouviu a voz de Pedro, ela não duvidou que poderia ser outra pessoa chamando no portão. Ela sabia, Pedro está no portão, porque Deus ouve orações. A orações pode muito em seus efeitos. Se você ora, se você busca Deus, creia que tudo no tempo determinado por Deus as coisas irão acontecer, desde que haja fé, oração e temor a Deus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês sobre a vida de Rod, uma rosa perfumada. Fiquem com Deus, grande beijo no coração, até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Beijo no coração, tchau, tchau!